Domingo passado nós estamos aprendendo um pouquinho sobre o amor de Deus, baseado em 1 João 4, capítulo 19, onde diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o slogan nosso do ano de 2015 é amando porque fomos amados. E tudo que nós queremos aprender esse ano de Deus é como que a gente pode amar na mesma intensidade, com a mesma energia que Ele nos amou. Domingo passado, então, nós na sequência da mensagem, nós ouvimos que obediência a Deus é uma prova de amor. Nós aprendemos que a obediência não é aquela obediência militaresca ou automática ou robotizada que Deus espera da gente, mas à medida que nós conhecemos o caráter de Deus, conhecemos o amor de Deus por nós, entendemos o quanto Ele realmente nos ama. É natural que nós nos entreguemos a Ele, que nós permaneçamos nele, como nós cantamos agora, como João 15 diz, né? Permanecer em Deus. E com isso também redunda em atitudes, em ações, em conhecer a palavra, em amar o próximo. De certa forma, Deus nos deu um presente duplo esse final de semana, tendo o casal Damberg aqui. Nós não planejamos, nem ao menos convidamos, mas o Kurt apareceu aí. E além disso, não veio sozinho, veio também com o filho dele. Estou brincando porque a gente tem uma amizade muito grande. E quando eu digo que ele apareceu, na verdade, eu estou sendo irônico, é um baita privilégio tê-los aqui, ele sabe disso. E ele veio enterrar o pai dele em Juí. Ele chegou um pouco depois, ele mora em Boa Vista. Na verdade, ele mora embretado no mato, depois ele vai contar direitinho como é que funciona isso. Mas eu quero chamar aqui Kurt e Davi na frente. E Deus mudou um pouquinho o eixo do nosso domingo, e nós queremos ouvir um pouquinho a respeito do Kurt. Pega o microfone ali, Davi, um pratinho para ele. Isso. Quer sentar? É melhor, né? Só não tem chimarrão para te oferecer. Eu disse a eles já várias vezes, olha que bonito, é um privilégio nosso de tê-los juntos aqui, Davi e Kurt, e a gente quer pedir assim que Deus use esse tempo nosso aqui, esse bate-papo para falar o nosso coração, né? Porque foi assim em momentos que nós tivemos juntos, na mata, em Boa Vista, às vezes lá em casa ou aqui na igreja mesmo, que surgiram conversas de coração e nós fomos muito edificados com algo que o Senhor compartilhou e tal. Kurt, a maioria de nós conhece. Eu diria sem medo de errar que ele não vai gostar que eu vou dizer, azar, né? Que ele é um dos expoentes missionários no Brasil hoje. O Kurt é um missionário pioneiro, né? Como ele gosta de dizer, a raça dele está em extinção, e está mesmo, porque ele é um pioneiro, ele é um cara que quando recebeu o chamado de Deus para ir para o campo missionário com missões na área indígena, ele queimou as pontes, como ele mesmo diz, ele nunca mais voltou. Quanto tempo você está no campo missionário, Kurt? Bom, Roger, fazem 34 anos, esse ano vai ser 35. 35 anos. Isso. Então acho que eu estou certo, né, de falar que um cara que permanece no campo missionário, no mesmo campo missionário, por 35 anos, a gente tem que ouvir, tem alguma coisa para aprender com ele, né? Mas Kurt é um daqueles caras que fazem história por tudo que já viveu. Ele não vai contar hoje, porque não é o nosso foco, mas contei para a Dina, ele tomou um tiro numa região bastante particular. Eu não vou mostrar, não. Não. Um tiro acidental numa região bastante particular. O tiro atravessou essa parte aqui e saiu aqui na frente. Não só a bala. Não chegou a sair, ficou lá dentro. Ficou lá dentro, não saiu. Não. Mas ficou ruim, né? Ficou tudo embolotado. Fiquei enfesado, né? Enfesado. Mas Deus preservou a vida dele num momento muito delicado. Isso tem mais ou menos 10 anos atrás, Kurt? 11 anos, né? Por aí. Mas, embora muitos de nós conheçamos o Kurt, ele está 35 anos no campo missionário, eu creio que muitos de nós não o conhecemos. E eu quero rapidamente que o Kurt nos conte, então, junto com Davi,
Como é que foi essa história de você ir para missões? Como é que foi tua conversão? Conta rapidamente isso para nós, para a gente estar todo mundo na mesma página em termos de quem é o CURT. Resumindo aqui bem rapidamente, sou filho de pastor, né, pastor alemão, no bom sentido, é claro, e desde pequeno eu ouvi sobre Jesus, mas só em 1975 que eu realmente aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi ainda no mesmo ano, em 1975, que eu participei num acampamento lá no Janstein, em Gramado. Se eu não me engano, foi o primeiro e o último acampamento, porque não sou chegado muito nesse negócio de acampamento. Tem outros já que são ratos de acampamento, mas não era o meu caso. Mas foi naquele acampamento que eu tive que estar para ouvir uma história que marcou a minha vida. A história sobre 5 missionários que tentaram abrir um trabalho entre os índios Aucas, no Equador. Tem até aqui na secretaria, na livraria, um DVD intitulado Terra Selvagem, e conta a história desses 5 missionários. O mais interessante são os depoimentos, depois, no final, das viúvas. E ouvindo essa história, o missionário fez um apelo para nós, jovens que estávamos lá, e disse assim: quem de vocês aqui estaria pronto para dizer para Jesus, eu vou para um lugar desses? Pai, não tinha outra. Você sabe direitinho quando Deus conversa contigo. E eu sabia que Deus estava me chamando para esse tipo de trabalho específico. E eu disse: Senhor, aqui estou eu. E uma coisa que me marcou, ele disse assim: vocês podem ter certeza que provavelmente esses povos que estão escondidos no meio da selva só irão ouvir acerca de Jesus se um de nós estiver disposto a ir até lá e falar do amor de Cristo. E lá fui eu. Fiz 3 anos de seminário Palavra da Vida. Em 1980, foi lá também que eu encontrei a minha esposa no seminário. Dizem que seminário é que nem fábrica de sapatos, sempre saem aos pares. Não foi muito diferente comigo. Casei em junho de 1980 e ainda no mesmo ano, em outubro, eu estava indo para a mata. Estava indo um pouquinho mais jovem do que você, viu, Davi? Estava com uns 25 anos, você está com 29, né? Estou com 29, não dá tempo. Então, fui bem mais jovem, né? Você pensa assim, a Selma falou, não, esse cara não tem 29, né? Mas você tem, né? Tenho 29. Aí, tá vendo? Não parece, né? Não parece, né? Nem eu pareço que eu tenho 60. Você né? parece. Então, bem, chegando lá, eu conheci várias aldeias indígenas, pois eu não via a hora de ter um índio assim na minha frente, tete a tete, porque até então só ouvi falar sobre índios, livros e tal, mas você ter um índio na tua frente assim, poder até sentir o cheiro, ver as pinturas naquele corpo musculoso, cabelos longos, compridos, pretos, enfiado dentro de uma taboca com seu arco e flecha, aquilo lá foi impressionante para mim. Mas o mais impressionante, sabe o que foi? Que aquele índio era meu irmão na fé. Aleluia, amém. Nunca mais esqueci aquilo. Mas sabe por quê? Porque alguém se dispôs a ir até lá, falar do amor de Cristo. Eram os índios Waiwais. Depois daquilo, eu fui para os Yanomamis. Se por um lado aquela aldeia era luz, por outro lado eram trevas, e das mais intensas que você podia imaginar. Era briga, eram mortes, e lá estava eu. E eu sabia que Deus me queria naquele lugar. Por quê? Eu vi o que Deus tinha feito no grupo dos Waiwais. E Deus disse: viu o que eu fiz com esse povo? Curte, fica aqui, entre os Yanomamis, que eu quero que você seja luz e brilhe no meio desse povo. Praticamente 25 anos, ou um pouco mais, se passaram até eu poder ver os primeiros frutos do trabalho. Um trabalho árduo, muito difícil. Chegava às vezes a desanimar,
muitas vezes dá vontade de dar um chute no balde e dizer: quer saber de uma coisa? Vão chupar meia, eu vou cair fora. Vocês não querem nada com o Evangelho. Mas eu sabia que o meu lugar era lá. E Deus me queria lá, independentemente dos frutos. Deus queria simplesmente que eu obedecesse ao ide e pregai. Não interessa se vai ter frutos, não. Deus estava preocupado, era com a minha vida. O meu povo-alvo era consequência da minha vida com Ele. E depois disso, eu pude ver frutos desse trabalho. Não para minha glória, não para minha honra. Mas eu sempre falo, conversões ainda é o maior milagre que acontece nos tempos de hoje. E vocês bem sabem aqui, né, quando um ente querido seu se converte a Cristo, que alegria. Mas eu falo assim, conversão de Craiuá é branco, para mim não tem graça. Conversão de um indígena, no meu caso, um Yanomami, tem um sabor todo especial. Sabe por quê? Você tem que dedicar-se àquele povo, você tem que mergulhar numa cultura diferente que você não conhece, aprender coisas que você jamais poderia imaginar que existissem, aprender uma outra língua, identificar-se com aquele povo para finalmente falar do amor de Cristo. Deusin, Yanomam Tapkumiri Abihibu Mayomyaru, Jesus Cristo Shumuram, Inaha, Wabishku, Inaha Behedi Tanyai. Ele não está falando em línguas, ele está falando em Yanomami. Está falando em Yanomami. Vamos mas deixar tem bem intérprete claro. aqui. Deus amou mesmo o mundo e amou todo o povo. Inclusive o povo no Yanomami. E mandou Jesus Cristo. É isso aí. Depois disso, eu falo assim, essa é a maior alegria que eu tenho hoje de poder ver um índio, um indígena, no meio da selva, que alguém talvez de nós não daria nada por ele, um ser mal cheiroso, com costumes diferentes, que come coisas esquisitas, mas que um dia, quando ele ouve do amor de Cristo, crê e se converte, você pode chegar a dizer assim, Ipatei, Deus teria aí cublarion. Você é um dos meus. Um dia nós vamos estar na eternidade. Aleluia. Legal. Isso que é alegria, Roger. Amém. Eu não trocaria minha vida por nada, porque isso aí é tudo. Amém. O resto é resto. Foi aí, depois de 3 anos, morando na aldeia, surgiu a Larissa, nossa primeira filha. Em 85, nasceu esse guaipeca aqui, Davi, né? E os nossos 2 filhos se criaram no meio da mata. Aí as pessoas pensam assim, curte, tá bem, você e a Marta indo lá no meio da mata, se vocês querem ser doidos, podem ir. Mas depois, quando surgiram os filhos, eles falaram assim, se vocês optaram, tudo bem, mas os filhos de vocês não têm culpa de vocês meter eles lá no meio da mata. Só que os filhos fazem parte do plano de Deus. E hoje, vocês podem ver, não faz diferença nenhuma, como Deus honrou a nossa vida, a nossa entrega a Ele. Eu tenho uma filha hoje que mora em Manaus, casada, ela é doutora em biotecnologia, e o Davi é um cirurgião bucomaxilo. Então, vocês podem ver, não faz diferença nenhuma onde você está. O mais importante é você estar no centro da vontade de Deus. E é o lugar mais seguro que existe sobre a face da terra. Amém, amém. Davi? Acho que falei demais, né? Tu não quer falar, mas quando falou começa, bonito. né? Ele falou bem. Eu vi que você fala também Yanomami. Tu fala Yanomami? Eu já falei bem mais já. Moni, Shino, Reteia, Daim, Bashio. Já falei, mas hoje eu sei pouco. Cara, como é que foi esse negócio de nascer, ser filho do Curto, tu não precisa falar assim publicamente, mas nascer numa família missionária e ter essa coisa de viver no meio do povo indígena, ter que estudar fora. Como é que foi para ti isso? Tu está morando aonde agora? Conta um pouquinho da tua história, Davi. Eu só queria puxar aqui um versículo, se me permite, que está em Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida,
imitai a fé que tiveram. Eu vim aqui para enterrar o vovô, né? Foi um privilégio estar junto com meu pai aqui e sentir o amor de Deus, né? Ver isso é muito motivador, a gente olhar para pessoas que tiveram a vida como meu avô teve. Referência. E a vida que o meu pai tem. Ele, para mim, eu tenho como um herói mesmo, vivo. Amém. E eu acho que privilégio demais para mim, ser neto do avô que tive e filho do pai que eu tenho. É muita graça de Deus, realmente, para mim, fazer parte dessa família. Louvo e agradeço a Deus pelo exemplo de fé que eles tiveram e que eu quero ter, né? Quero chegar, pelo menos, ser um pouquinho do que eles são. Amém. Legal. E eu realmente nasci lá, mais ou menos com 5 anos de idade. Eu saí para estudar na cidade, porque a minha mãe me alfabetizou, então eu já fui para a cidade alfabetizado. E lá foi o período onde o meu pai ele começou a fazer visitas intermitentes. Ele ficava um mês na mata e um mês na cidade com a gente. Um mês na mata e um mês na Marta. Com a Marta, isso. Isso foi até eu entrar na faculdade, inclusive até o dia de hoje, né? Ele ainda faz esse revezamento que não é ideal para família nenhuma, né? Ter o pai ausente um mês com um mês sem o pai, né? E eu estava falando hoje para eles, né, que a graça de Deus foi tão grande porque eu sei de algumas dificuldades, algumas limitações que eu tenho de não ter tido um pai presente 100% no meu dia a dia, mas ainda assim Deus foi extremamente gracioso, moldando o meu caráter, mudando a minha personalidade e me dando o que eu tenho hoje, né, de estrutura espiritual, de família. Sou casado com a Gabriela e mesmo o trabalho que eu tenho em Campinas, eu vejo claramente a mão de Deus abençoando a decisão que o meu pai teve de estar lá no campo honrando, trabalhando e deixando mesmo o cuidado de Deus diretamente na minha vida e na vida da minha irmã, que ficávamos lá com o cuidado só da minha mãe, né? Amém. Fui para a faculdade, fiz odontologia em Manaus, aos 17 anos eu fui para lá, me formei, depois fui a Campinas fazer a residência em cirurgia bucomaxilofacial. Concluí em 2012 e tenho uma clínica lá, que Deus me abençoou também grandemente. Eu tenho uma clínica odontológica em Campinas, que me sustenta a minha família, através dela também eu consigo sustentar outros missionários, e me permitiu hoje começar um projeto de visitas periódicas à aldeia indígena onde meu pai está trabalhando, que é a aldeia de Budu. Então, do ano passado para esse ano já foram 3 visitas, e eu faço o atendimento odontológico do mesmo modo como eu faço lá na cidade. Eu faço todo tipo de procedimento. Eu sou um pouco aventureiro também, mas é muito legal de ver, dá para fazer muita coisa, e a gente vê que o amor de Deus é isso, é você servi-lo com o melhor que você tem, né? Inclusive você faz implantes lá, né? Eu já fiz implante. E só uma partezinha aqui que eu vou comentar. Lá há 30 anos, eu não manjava nada desse negócio de dentista e era a última coisa, não queria nem mexer com isso, embora que no posto tinha uma caixinha cheia de instrumental dentário. Aí uma vez chegou a Índia lá e disse: Curte, tira meu dente que eu não aguento mais, porque eu estou com uma dor, se você não tirar, eu vou quebrar com uma pedra. Falei, puxa vida, eu fazia de tudo, sutura e tal, menos dente. Aí eu pensei assim, antes eu do que quebrar com dente, né? E lá fui eu, né? Fuçando e tal, até que eu consegui tirar, e aí depois eu fui me aperfeiçoando e fui tirando. Ele disse que hoje ele me ensina ainda a tirar dente, né? Tá bom. Aí foi o seguinte, o Davi, quando foi lá agora pela primeira vez no Budu, a primeira paciente lá que ele teve, ela sentou, aí ela sorriu assim, aquele dente bem na frente, faltando assim, olhou para ele e disse: esse aqui, teu pai arrancou lá, quando eu estava lá em cima. Aí eu logo falei para o Davi, agora conserta, né? E aí ele colocou, realmente, fez um implante, né? Então ficou joinha de novo. Consertei, obrigado, né? Salvei tua pele. Na verdade, já fiz 27 implantes nos índios, é uma coisa inédita em
em aldeia indígena, primeiro que ninguém faz um tratamento de promoção e manutenção de saúde bucal, isso praticamente não existe no meio Yanomami, e a gente está começando a fazer reabilitação também da saúde oral. Então, eu me sinto assim muito animado e extremamente privilegiado de ter a oportunidade de estar realizando esse trabalho. Obrigado, viu? Eu comecei a te ensinar, né? Kirsch. O que eu fazia ilegalmente, hoje eu nem faço mais, agora ele faz com diploma, né? Deixa eu propor uma coisa para vocês. O papo tá bom, mas o relógio está caminhando. Deixa eu propor de a gente olhar o filme. O Kurt fez um filme, muito bem editado, inclusive, e a gente vai assistir esse filme. Esse filme conta um pouquinho do que aconteceu no ano de 2014 e mostra o Davi numa das incursões missionárias que ele fez ali. Depois o Kurt vai compartilhar com a gente o que é que realmente Deus está fazendo nesses últimos anos ali, o que está acontecendo mais recente, tá bom? Tá bom. Ali. Vamos assistir o filme, então. Tecnologia é outra coisa, né? Isso aqui, então, é tudo que foi feito no ano de 2014. As pessoas me chamam para outras aldeias também para construção. Então, aqui foi a casa do Serginho, onde eu ajudei na construção. Isso foi em Olomai. Mais tarde, então, em abril, nós voltamos lá para o Budu, que é o posto que nós estamos iniciando agora. A pista já está feita. Então, é a pequena aeronave de asa de socorro que nos dá o apoio logístico. Hoje nós temos uma pista lá de 680 metros de comprimento por 20 de largura. Isso aí também foi aberto tudo na base do machado, picão, picareta e etc, etc. A grama que cresce muito por causa das chuvas e do sol. O Davi, ele estava se preparando para ir para lá e nós não tínhamos nenhum lugar para fazer o atendimento odontológico. Então nós fizemos rapidamente um consultório pequeno anexo à casa da CESAI. Todas essas madeiras, elas são tiradas no próprio local. Toda a infraestrutura, então, ela é feita por nós. Como uma clínica padrão mesmo. Só faltou acionar a água com o pedal, mas também não dá para exigir tanto. Isso aqui foi uma caçada de queixada, né? São os porcos. Puxa do céu, não vou conseguir comer hoje. Eles não limpam muito quando vão cortar o bicho, né? Esse aí foi que eu flechei. Que eu tinha que ter meu almoço também, né? Um pernilzinho de porco. E estávamos precisando de uma mesinha, então a gente foi lá e fez uma rapidinho. Não tem açougue, não tem supermercado, não tem nada lá, né? Se você quiser alguma coisa, você que mesmo construa, né? Tem que fazer, né? Aqui a gente foi estrear a mesa para ver se ela estava bem segura. A única coisa, a toalha foi meio curtinha, né? Fizemos uma distribuição também de bíblias faladas no próprio idioma Yanomami. Então isso aí realmente é muito bom, né, para as pessoas poderem ouvir a palavra de Deus sendo falada no próprio idioma.
Aqui então foi a primeira visita em maio do Davi com a Gabriela. E por essa ocasião também a Marta veio junto lá para dar uma checada para ver se estava tudo certinho. Isso aqui é a Gabriela. A recepção, né? Pintar com urucum. O vermelho significa alegria. Aqui é a foto oficial. Esse da frente aí de vermelho é o Joãozinho, que tem me acompanhado nas viagens, mas ele infelizmente me largou e foi agora para a Asa de Socorro para ser piloto. Aqui a clínica está prontinha. A Marta foi ver se não estava muito gordo, né? Toda a preparação. Hoje nós estamos bem equipados, temos até um raio-x. Compressor também, um gerador. Essa aqui foi a moça, né, que reclamou que eu tirei o dente dela. Então o Davi consertou aí. Os implantes que foram feitos foram doados pela Nobel Biocare, que é uma empresa suíça de implantes, que foi uma doação que eu recebi deles, fantástico, né? Colocar implante de primeira nos Yanomamis, foi muito legal isso daí. Aí eu aproveitei também, né? Yamakpi toplarium, obrigado Yamakurayam, Tavi, Bain Tavi, Waro Kemenyar, tudo nakti de Kemenyar, obrigado Yamakpi toplarium, caminha pi toplarium, da sua comunidade nakti de Kemenyar, obrigado Yamakpi toplarium, obrigado Nayam. Obrigado. Obrigado, Marinho. Muito obrigado! A rua mãe terra, o Erinaki Atai. O pior é que eles acreditavam que dava para colocar qualquer dente, né, de qualquer bicho. Mas eles queriam mesmo era dente de Yanomami, né? Na minha saída chegaram as telhas para a escola, né? Meu pai terminou, né, já de construir a escola, primeiro plano. Aí já foi junho e julho, foi uma outra etapa. Foi quando uma equipe de serradores de uma igreja no interior de Manaus foram lá me ajudar a tirar o madeiramento necessário para essa escola. Em praticamente 10 dias, eles tiraram toda a madeira necessária e levantaram a estrutura e a cobriram. O duro era cozinhar para esses 3 peões aí, né? Era pão, cafezinho de manhã. Enquanto eu fazia meu café, os índios faziam o dele. Aqui então foi o começo da construção da escola. Esses irmãos dessa igrejinha realmente fizeram um trabalho excelente e a gente é muito gratos a eles por esse trabalho voluntário. Então todo o madeiramento ficou lá para depois concluí-la. Agosto foi mais uma temporada em que o Davi e a Gabriela foram para lá para fazer mais um tratamento dentário. Já extraí e já coloquei implante também no pessoal. Minha sogra, ela fez 40 bonequinhas indígenas caracterizadas. E aí a criançada que era atendida ganhava bonequinha. Aí ficou com fila, né? Para ser todo mundo atendido, todo mundo queria uma bonequinha.
Isso aqui foi um pão que sobrou da última vez, então ele embolorou todo. A Marta mandou um pão de mel. Aí tinha gente que estava entrando e comendo demais. Aí a gente resolveu dividir certinho e cada um pegar o seu pedaço. Enquanto isso, os índios tiravam mel das árvores, né, também para chupar. Esse aqui é o pessoal da CESAI, que é da assistência na área de saúde. Aqui já foi setembro e outubro. Toda vez que você entra na mata, você corta a grama da pista? Normalmente uma vez por mês. Uma vez por mês. Isso aqui foi aquele motorzinho, né, que o Poger nos deu. Então está sendo muito usado lá. Horst Poger, né? Se fosse trabalhar tão rápido, a gente ia construir bem rapidinho, né? A escola hoje está praticamente pronta, faltando apenas as mesas e os banquinhos. Em Curti, os índios são alfabetizados em Yanomami. Isso. Toda a alfabetização é feita no próprio indígena, no idioma indígena. Um dos melhores meios de se manter a cultura é alfabetizar na própria língua prima, né? Escola Indígena Uduteri Yanomami. Obrigado. 19 de outubro, o primeiro culto realizado na nova escola em Urubu. Deus atua, Deus atua, Deus apaga, Deus apaga. Cláudio, esse é o louvor deles lá. Momento de louvor. 18 de outubro foi o ano que eu completei 60 e estava sozinho. Parabéns para mim. Aí eu tive que cantar parabéns para mim mesmo, né? E aí, o que você tá achando da chuvinha aí? Mas tá uma delícia. Esse aí foi um outro posto, Haricatu, que eles me chamaram para refazer essa casa. Tiramos todas as paredes internas e reestruturamos ela. Às vezes, um trabalho desses leva mais tempo, né, do que começar da estaca zero. Tem gente nova lá que não sabe trabalhar direito, levou um pau na cabeça, né? E aí ficou ensanguentado. Mas eles vão aprendendo com o tempo, né? Cada vez que ele passava lá, ele segurava. Fiz uma janelinha de coração bem em cima da privada, né? Para sair o cheiro bonitinho. Tem que ser criativo, né? Brincadeira de criança, né? Lá a gente não tem geladeira, então a gente aproveita e pega o peixe, ou então a caça, né? Tá garantido, ó. Como não tem geladeira, aí a gente seca o peixe, né? O rio serve para tomar banho, a água também para beber, lavar roupa e tudo mais. Meu pai gosta muito da natureza, vai brincar com as borboletas ali. Corta aí. Corta aí. Corta.
Nossa, quase que foi o lampião da Simone. I like so much to live here in the jungle. Isso aqui foi mais um agradecimento especial aí ao Joãozinho, Poxa, quando você fala essas coisas, eu até... que nem cheguei a efetivá-lo. Ele está agora indo para a Asa de Socorro e quer ser piloto. E eu conhecendo o camarada, né, eu já falei para ele que se ele for aprovado, eu não vou querer voar com ele, né? Buxinha, Gabi, desculpa eu ter feito, eu queria fazer o feijão melhor. Muito bem. Tá. Buxinha, inclusive, eu mando recomendações lá pra Marta, tá bom? Prazer grande, hein? Obrigadão. Obrigado com minha cura. Tchau. Quando eu vim para cá, aí logo encontrei o Brick, aí ele falou assim, você vai falar sobre pés, né? Eu vou ler aqui um trecho que diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Queria inverter um pouquinho a ordem aqui. Se não forem enviados, como que será a pregação? Não terá pregação. E se não tem pregação, como eles ouvirão? E se não ouvirem, como é que eles vão crer? E se eles não crerem, eles não têm chance de invocar. Essa é a nossa realidade. Um povo desses só tem chance, talvez, de ouvir algo que Jesus fez por nós, se um de nós for até lá e falar do amor de Cristo. Nós estamos precisando urgentemente de mais pessoas que nos ajudem nessa tarefa. E eu falo assim, vendo aqui o tio Carlos, né, com os livros que ele lançou, puxa vida, tem tudo a ver comigo, né? O primeiro livro é a flechada, né? A flecha certa, né? Pô, é isso aí mesmo, tem que acertar na mosca, pegar a flecha assim, tá. Então, a flecha certa é ser um missionário entre os indígenas. Não é verdade? Agora, esse outro livro aí da terceira idade, eu não sei ainda, não posso avaliar, porque eu estou recém começando. Então, tem que ler, né, para ver se é mesmo. Mas a primeira, acho que da flecha está certa. Então, eu falo assim, se Deus chama alguém para um trabalho específico, nunca diga não. Fala, Senhor, eis-me aqui e vá. Porque você será um camarada bem-sucedido na vida. É isso aí. Acertou a flecha, pessoas certas, nos lugares certos, com propósitos certos. Se você está no centro da vontade de Deus, é isso que importa. E você vai ali com a tua vida louvar e glorificar a Deus. Se eu pudesse, eu começaria tudo de novo. Porque vale a pena investir no reino de Deus. E eu falo, eu sou o cara mais feliz desse mundo, porque eu tenho Cristo em primeiro lugar na minha vida e porque eu estou no centro da vontade dEle. O resto é resto. E eu falo, é um privilégio que eu tenho de servir, honrar o meu mestre. Eu quero servir de tal forma que eu possa dizer, é isso aí. Eu só quero ouvir uma coisa, quando eu chegar lá no céu, servo bom e fiel. É isso que interessa. A nossa vida aqui é muito passageira. Meu pai, 92 anos, você pensa assim, puxa, muitos anos, né? Não, é rapidinho. Pô, quando eu fui para o campo missionário, eu tinha 25.
A minha cabeça ainda é de 25, porque cada vez que eu entro naquele aviãozinho, decolo, pá, que alegria, eu estou indo para lá onde Deus me quer. Pô, mas eu tenho já 60 anos, a cabeça vai, mas o corpo já fica assim meio, bate minhas costas, e aí vai, né? É ladeira abaixo daqui, é a terceira idade, né? É boa, né? Eu não sei, para alguns mas para outros já começa, aí depois com bengalinha, né? Serrar aquelas tábuas com bengalinha vai ser duro, né? Então é isso aí, o desafio que eu deixo aos irmãos é o seguinte: orem para Deus, levantar mais trabalhadores. Nós precisamos, os índios estão pedindo, nós queremos alguém que ensine a palavra de Deus para nós. E está começando, depois de tanto tempo, esse avivamento no meio dos grupos indígenas. Puxa, quando você vê um indígena se converter, sendo batizado, ele ensinando outros, não tem alegria maior. Mas faltam obreiros. E se Deus chamar alguém dentro de vocês, não fala assim, puxa, eu. Fala assim, legal, eu. Deus achou por bem usar a mim. Eu não sou especial. Eu sou um tranqueira, mas Deus achou por bem usar a minha vida para que os indígenas pudessem ouvir do amor de Cristo. E eu sou muito grato a Ele por essa oportunidade que Ele me dá, de ser testemunha entre o povo Yanomami. Amém? Amém? Amém, gente? Amém. Nós queremos orar ainda, abençoando a vida de vocês. Muito obrigado por ter feito essa escala aqui em Porto Alegre e nos abençoar com a presença de vocês dois, duas gerações de missionários com características diferentes, dons diferentes, mas o mesmo DNA, o mesmo amor por aquele pessoal lá. Para mim também foi uma alegria muito grande quando eu soube, vou passar por Porto Alegre, se der, dar um abraço no Roger e também a todos os irmãos aqui. E eu me sinto também honrado em poder compartilhar isso que Deus fez na minha vida e através da minha vida. E eu já, por 2 vezes, cheguei e bati lá na porta dos céus, mas queria até furar a fila, mas não era a minha vez ainda. Deus falou, não, fica aí mais um pouquinho. Então, nós somos a próxima geração, nós estamos na fila e nós estamos indo, Então, que Deus possa levantar outras pessoas, jovens, que estejam dispostas a falar, eis-me aqui, envia-me. Amém, amém. Quero agradecer também, esse dia que eu passei aqui, foi uma bênção mesmo. Eu pude sentir o amor de vocês, Hoje teve um almoço com alguns. Primeira vez que eu vim aqui, mas como eu me senti em casa, acolhido, e só na liberdade que nós temos através de Deus e do Espírito Santo que nós temos essa comunhão verdadeira, e que esse amor que eu senti hoje, que nós somos acolhidos aqui, que vocês passem também para as pessoas que não conhecem Jesus. Esse tema aí é excelente para esse ano. Coloquem isso daí de prioridade, amar mesmo, trazer gente aqui para aumentar a família de Cristo. Deus abençoe. Amém, amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar esse momento com uma oração, abençoando a vida deles. Eu quero pedir que Siegfried e Paulo venham aqui na frente, que eu sei que vocês foram, jetzt schnell, que vocês também foram até lá. A ideia, a parceria com Kurt surgiu quando Daniel Reis ouviu de uma tribo chamada Buduteles, Maitas, que era uma tribo muito isolada, que não tinha contato com o homem branco, e os missionários tinham muita dificuldade de chegar até lá. E aí Kurt planejou uma missão, Daniel Reis, junto com o Siegfried, foram os primeiros a chegar até lá. Foi uma viagem muito desgastante, mas anos depois essa tribo, por um conflito que houve, ela chegou um pouco mais perto do acesso pelo rio, e foi então que lá nós construímos uma pista, anos mais tarde. Paulo fez parte dessa missão, fez parte desse grupo que foi até lá. Desde lá nós, como Igreja Conde, temos apoiado o Kurt nessa missão dele
de implantar o evangelho lá na tribo dos Maitás, que já é uma tribo evangelizada, hoje tem uma pista operando, tem um posto missionário ali, tem um posto de saúde e tem uma escola, né? Serviço completo, campo atingido, né? Falta gente, ele falou. Tá, vamos orar antes que você fala de novo isso aí. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que nós podemos ter aqui, ouvindo de um homem pioneiro, que 35 anos praticamente está no campo missionário, obedecendo, amando, porque ele um dia foi amado pelo amor de Deus. O amor do Kurt tem sido um amor prático, que quando ele compartilha conosco, nos comove e nos impulsiona também, para que nós obedeçamos no lugar em que o Senhor nos colocou, na nossa Jerusalém, no lugar que Tu tens nos colocado, que nós possamos, a exemplo do Kurt, Pai, dar nossos passos de obediência também, e amar gente, amar pessoas, servindo, ajudando, sendo exemplos e também ensinando sobre o amor de Deus de uma forma clara e prática. Pedimos Tua bênção sobre a vida do Kurt, pedimos Tua bênção sobre a vida do Davi, sua nova família com Gabriela, que Tu possas abençoar Davi nessa carreira dele de dentista, cirurgião bucomaxial, e o amor que ele tem também por aquela tribo. E pelo exemplo dele de um profissional liberal cristão, agindo em amor, intervindo também na história da vida das pessoas, com o dom que o Senhor deu a ele, com o talento que o Senhor deu a ele, de uma forma prática. Abençoa o Kurt também e Marta, que continuam firmes no campo, continues dando a eles a Tua saúde, o Teu sustento no dia a dia, continues usando eles para a Tua obra naquele lugar tão remoto, distante. Senhor, sustenta a saúde deles, sustenta eles do ponto de vista econômico, e que a minha oração, Pai, é que muito fruto ainda nós possamos ouvir daquela semente que foi semeada lá, há tantos anos atrás, mas que por perseverança desse homem fiel, dessa família fiel, por perseverança e por obra do Teu Espírito Santo, nós temos visto agora esses frutos. Muito obrigado por isso, Pai. Abençoa cada um de nós, que nós saímos daqui realmente tocados pelo que o Senhor nos ensinou essa noite sobre o amor prático, um amor que transborda, um amor que age, e que possamos, na nossa semana, não refletir só e dizer que culto bom que foi, mas que possamos de fato pegar algo de prático, captar algo de prático e transformar isso num projeto pessoal de um amor ao próximo prático. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus. Davi está saindo agora de viagem, queremos pedir Tua segurança a ele, que ele possa chegar bem em Campinas e encontrar sua família bem lá. Assim nós oramos por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.